E aí galera, beleza? Eu sou o Carlos e eu faço conteúdo no seu canal Jardim Manacás. Então galera, esses dias estava chovendo, choveu a semana inteira aqui. E o meu manacá deu um desenvolvimento muito grande em vaso, olha aqui. Mudinhas. Tudo por causa da chuva. Eu nem precisei regar ele essa semana. Os botões. Tem alguns botões só, porque tem poucos galhos, né? Só que também agora nós estamos... Hoje é dia 4 de novembro. Ele não dá muito botão. Vou botar aqui. Ele não dá muito botão. Vou botar aqui, ó. Então ele não dá muito botão por causa que não é tempo de inverno. Ele vai abrir lá para dezembro. No final de dezembro, eu acho. Talvez. Esse aqui, apesar que já tá querendo abrir, ó. Então, como choveu... Olha, tem mais outro brotinho aqui, ó. Quando começou a chover, ele já começou a nascer brotinho no maracá. E esses botões foi quando eu adubei ele com a farinha de osso. Porque quando eu plantei ele, depois de 2 meses que eu adubei, aí ele começou a nascer. Eu esperei a raiz desenvolver para depois adubar com farinha de osso e humus de minhoca. Mas antes, quando eu fui plantar ele, eu só coloquei 30% de terra, 30% de areia de construção grossa, 20% de humus de minhoca, para desenvolver mais a raiz, né? De pegar nutriente. E 50% de areia, 50% de terra, que dá ao todo 100%, né? Aí eu abri aqui, coloquei areia, quer dizer, coloquei essa quantidade de substrato até aqui. Aí eu coloquei eu tirei ele dentro do vaso, né, comprado, e coloquei ele aqui no meio e preenchi em volta. Coloquei aqui no meio e preenchi em volta com esses substratos que eu preparei. Aí eu reguei bem bastante mesmo, até sair água no dreno. Aí eu reguei mais ainda para o substrato ele ficar todo uniforme, né? Não ficar espaçamento no substrato, nem bolha, nem nada. Aí, como você rega, a terra desce, né? Ela vai se juntar. A terra se junta, né? Para não ficar espaçamento quando você rega bastante. Que todas as plantas têm que fazer assim, a primeira rega quando planta. Aí eu completei aqui em cima mesmo assim, ó. Isso aqui, essa parte aqui é a parte do que estava no vaso, ó. Que foi descendo, porque aqui eu coloquei os humus de minhoca. O humus de minhoca, eles dissolvem também. Ele se dissolve e vai descer na terra. Daqui 2 meses eu vou plantar, eu vou adubar de novo. Daqui 2 meses não. Acho que faz 1 mês que eu adubei. Daqui 1 mês. Eu tenho que ver ainda quando. Porque quando a gente aduba, é sem contar do dia da adubação até 2 meses para depois adubar de novo. No vaso tem que ser a cada 2 meses o manacá. Porque como você rega todo dia, aqui existe só o nutriente daqui do vaso. Mas no chão, mesmo se você adubou, e o adubo que você adubou já o manacá absorveu, só que no chão tem muito nutrientes lá por volta dele, né? Distante, que ele consegue puxar. Então no chão eu adubo a cada 3 meses. E no vaso a cada 2 meses.
E o manacá, mesmo no chão, ele puxando nutriente, é muito bom adubar a cada 3 meses. Porque dá um desenvolvimento muito grande nele. E o manacá, ele não é muito de pegar praga. Ele é resistente às pragas. Tanto em vaso quanto no chão. No chão melhor ainda. Porque no chão sempre tem nutriente, né? Mas um vaso é difícil de pegar praga. Cochonilha, essas coisas, ele não pega, ele é bem resistente. Desde que você adube. Porque a adubação é nutriente, proteína para ele, né? Qualquer planta que você não aduba, ela é muito propensa a pegar praga. Então é muito interessante, é muito bom, né? Benéfico para qualquer planta, nutrir ela. Porque eu conheço pessoas que têm a sua plantinha e só coloca água, não coloca nada, nem humus de minhoca, nem freio de osso, nem adubo químico, nem orgânico, nem nada. E a planta fica lá estagnada, ela nem desenvolve direito. Aí quando a pessoa chega, vê a sua planta, você já está acostumado a adubar, você está acostumado a ver ela, e ela está muito linda, só que você já está acostumado a ver ela. Uma pessoa que cuida da dela, que só cuida só com água, e olha lá ainda, vê a sua planta bonita, ela admira, por quê? Porque ela vê que a dela, né, ela cuida só com água. Aí depois você dá as suas dicas, às vezes a pessoa leva a dica para casa e acaba não fazendo. Então a planta fica feia, porque sem adubo a planta não fica bem. É igual uma pessoa que come bastante fruta, verdura, legumes, e aquela que não come, o cabelo da pessoa que come proteínas e nutrientes, como frutas, verduras e legumes, é bem mais saudável, sedoso do que daquela que não come nada disso. Assim também é as plantas. Então, olha como ela tá bonita. O manacameu que tá lá no solo, lá na frente da casa, ele tá meio amarelado as pontas, sim, por causa que ele pega muito sol. Ele pega o sol forte, agressivo da tarde, que nem agora mesmo. Agora tá nublado, né? Mas quando tá sol, esses horários tá forte, então ele pega, então ele fica muito amarelo, assim, as pontas. Aí parece folhas amarelas por completo, é por causa do sol. E esse daqui, como ele pega até meio-dia, no máximo 1 hora, então ele não fica daquele sol agressivo. Então a folha dele fica mais verde, ó. Fica bem mais verde. Mas o manacá lá de fora, ele é meio amarelado. Ele está se adaptando ainda ao sol, novamente, do sol forte. Porque ele não é adulto ainda, né? Ele não tem acima de 1 metro, de 2 metros. Ele não tem nem 1,5 metro, só para ver. Ele bate na minha cintura. Eu meço 1,78 m, ele bate na minha cintura. Ele tem 1 metro, eu acho. Ele é um pouquinho maior que esse. Só que ele é tipo uma arvoreta de um tronco só. Esse daqui já é bifurcado de 2 troncos. É um embaixo, né? Aí ele bifurcou aqui. Eu tava pensando em fazer, como chama? Enxerto. Aí eu já ficaria com 2 manacás, ó. Fazer um enxerto aqui, porque esse daqui ele tá mais reto do que esse. Aí fazer um enxerto aqui e fazer uma muda já. Só que dizem que esse enxerto, o manacá é difícil de pegar enxerto. Mas eu tô pensando ainda. Vou pesquisar bem para ver se dá para fazer enxerto ou não. Então galera, é isso daí. Só tava querendo mostrar pra vocês como que tá a plantinha aqui no vaso. Porque faz tempo que eu não faço vídeo do manacá em vaso. Então eu fiz esse vídeo pra mostrar. Olha, esses galhos secos aqui é bom tirar, porque desenvolve faz com que ele bifurque e
e revigore também, né? Porque ele tenta jogar energia nesses galhos secos. Eu gosto de tirar. Aqui, ó. É muito bom. Aí o manacá ele começa a desenvolver melhor. Olha aqui, ó. Eu não vou tirar tudo. Vou tirar só aqui. Olha, tá meio verde ainda. Poderia ter nascido folhas ali. Então, esses daqui, ó. Esses aqui ele pode tirar. É bom tirar. Olha, esse aqui bem herbáceo. Aqui esse estacão. Então é isso, galera. Eu queria fazer um vídeo sobre esse manacá aqui. Não. Eu quis fazer, né? Eu fiz agora por causa que faz tempinho que eu não faço vídeo dele. Para falar mais algumas dicas, né? Porque o manacá em vaso é mais complicado cuidar do que no chão. Principalmente no chão depois que passou 5 meses. E depois que passa 5 meses, você não precisa ter tanto cuidado dele. Aí a cada 3 meses colocar humus de minhoca com farinha de osso. E é barato o adubo comprando, principalmente orgânico. E o químico também é barato. Assim, porque o químico você compra uma vez, principalmente o Forte Flores, né? Eu não estou fazendo propaganda, mas é o melhor que eu acho. E o Forte Flores tem muito nutrientes. Tem nutrientes mais do que a farinha de osso com o de minhoca. Então, comprando ele... Ainda aqui parece ser a raiz do manacá. Então, comprando a Forte Flores, ele tem, parece que 12 nutrientes. Então, ele fica mais nutrido ainda, principalmente em vaso. No chão fica mais nutrido ainda. No chão. O Forte Flores, ele faz florescer muito. Eu acho que ele faz mais florescer do que a própria farinha de osso. Porque ele mostra ser saudável. Quando uma planta está muito saudável, ela floresce muito. Porque o que faz florescer não é o adubo. O adubo ele dá nutriente para a planta ficar saudável. O que faz florescer de verdade mesmo, principalmente planta de sol, é o sol. É o sol, os raios de sol. Mas não é o mormaço não, é o sol. O que faz florescer. O manacá mesmo, para fazer ele florescer, ele tem que estar tomando sol no outono e no inverno, o sol pleno. Ele não precisa tanto do sol pleno na primavera e verão, porque agride ele. Pelo menos até meio-dia, é que eu faço com esse daqui. Só que lá de fora já não tem como fazer, porque está apresentado no chão. A vantagem do planta de vaso, que dá para você deslocar em qualquer lugar. Tirar do sol quente, né? Às vezes quando a planta, ela não é de ficar regando todo dia, mas ela precisa de sol. Mas se regou ela hoje. As plantas que não é de regar todo dia. Aí você pode colocar lá embaixo, numa cobertura. Tipo, por exemplo, tem a cravina mesmo, ela gosta de sol. Só que ela não pode ser regada todo dia. Colocando ela em vaso é a melhor coisa que tem. A zinnia também, ela não gosta muito de rega todo dia. Que ela é de sol. Então, colocando ela em vaso é melhor, porque aí você tira ela. Se choveu nela hoje, aí se chover a semana inteira, aí você não deixa ela no sol, no lugar que cai chuva nela. Você deixa só uma vez, depois não deixa mais. O Jasmine Gardenia também não gosta de muita água nele, regar todo dia, que as folhas começam a amarelar. Aí tem que tirar ele da chuva. Assim, deixa chover só uma vez, porque a chuva é ótima para a planta, mas no segundo dia você já tem que tirar. Ou a vantagem de vaso é essa, só que a desvantagem é que você tem que dar o nutriente para plantas. Para planta, porque senão ela pega praga.
Se vê que a planta está com praga por causa que está faltando nutriente. A desvantagem de vaso é essa. A vantagem no solo é que você não precisa tanto dar nutriente, porque ela já pega os nutrientes que está lá no solo, lá embaixo. E água também ela pega. Então você deixa ela lá. Né? Mas o manacá é bom dar os nutrientes de 3 em 3 meses, para ele ficar mais forte ainda. E pelo menos em 2 meses ficar regando todos os dias ele. Porque a raiz dele não está estabelecida, desenvolvida para pegar água por ele próprio, então você tem que ficar regando ele. Aí depois de 2 meses, aí você vai espaçando as regas até ele acostumar a pegar a água sozinho. Mas quando ele estiver no tempo de floração, no outono e inverno, é bom regar um pouquinho, porque a flor ela tira muita energia da planta, né? A planta tem que ficar fornecendo energia para a flor, então ela vai precisar de água. Às vezes é bom regar, mesmo se já faz tempo que ele já está no sol, no chão. Então é isso, galera. Se caso gostaram, deixe o joinha. Se não for inscrito, se inscreva. Se quiser compartilhar para alguém para saber sobre mais, não só do manacá, mas algumas plantas que eu falei agora. E comenta se quer saber de alguma coisa a mais. Então é isso. Até o próximo vídeo.